Você sabia que algumas músicas, filmes e séries que influenciaram gerações foram criadas dentro de um laboratório com o intuito de moldar o comportamento da população? Você não acha estranho a existência de pessoas fanáticas por alguns artistas? Parece até que existe alguma espécie de processo que mexe com a cabeça dessas pessoas em determinados graus. Sabe aquela música que você ouve e você fica até arrepiado? Ou até mesmo um filme que você assiste te traz uma reflexão sobre a sua vida e aquilo te marca de uma forma impressionante? Pois bem, a maior parte do que vemos hoje foi milimetricamente estudado para moldar a sua percepção a respeito da vida. Bom, e para não termos certos tipos de problemas, eu vou conter até um certo nível as palavras e os detalhes que eu utilizarei aqui nesse material. Mas tenho certeza que mesmo assim você vai entender como é que as coisas funcionam. E o pior de tudo é que ainda vão ter pessoas que, mesmo ouvindo o que eu tenho para dizer, não vão conseguir acreditar no fato de que as coisas que ela gosta tanto, todo um movimento que ela acredita, ou algumas ideias que são o centro de sua filosofia de vida, foram, na verdade, inventadas através de um projeto mirabolante. Bom, em 1954, um grupo de cientistas das mais variadas especialidades foi chamado aí para participar de um projeto. Passado o segundo conflito mundial, os Estados Unidos desfrutavam aí de uma hegemonia representativa não apenas pela sua capacidade bélica, mas também pela pujante economia e pela produção cultural que chegava a dominar o mundo inteiro do entretenimento. Então, os profissionais mais consagrados de suas respectivas áreas foram selecionados para realizar uma pesquisa minuciosa e bem cara. Os recursos vieram do Pentágono e contaram com consultoria de grandes empresas e organizações como a Fundação Rockefeller e o Instituto Hudson, além dos serviços de inteligência e todas as entidades governamentais ligadas à ciência, segurança e até mesmo espionagem. Bom, e oficialmente a ideia era descobrir quais as atitudes deveriam ser tomadas nas próximas décadas de forma a manter e ampliar a hegemonia econômica, cultural e militar dos Estados Unidos da América. Então, economistas, sociólogos, engenheiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, estrategistas e até especialistas em áreas tão vastas, tão distintas como energia, comunicação, hipnose e até lavagem cerebral. Então, eles foram reunidos em uma base denominada Iron Mountain. Os resultados desses estudos foram sintetizados em um relatório que recebeu o nome do local que centralizou o projeto, Relatório Iron Mountain. Além de várias outras sugestões, os pesquisadores inclusive apontaram que a melhor maneira de manter coeso um grupo humano é a existência de um inimigo em comum. E eles deduziram daí que era muito importante que a população norte-americana cultivasse uma espécie de medo de um possível inimigo externo. Mais adiante no relatório, eles alegam que, como é muito difícil ou quase impossível alimentar essa inimizade por muito tempo sem sofrer as consequências de um conflito real, é preciso criar inimigos hipotéticos, de preferência idealizados ou até mesmo imaginários. E pasmem, os especialistas sugeriram então dois temas que poderiam gerar inimigos externos aglutinadores. E esses temas são 1. Ecologia e 2. Extraterrestre. Então eles perceberam que o medo iminente de uma invasão alienígena ou de até mesmo uma retaliação por parte da natureza, funciona muito bem para direcionar a decisão das pessoas sem que elas percebam tal manipulação. Aquela velha história de um bem maior. Bom, e como os pesquisadores então eles sabiam que seria muito difícil e demorado para mudar radicalmente a opinião das pessoas, e mesmo com muitos estudos ainda é possível trazer algum tipo de consequência inesperada, indesejada. Então, diante dos possíveis resultados, eles iriam definir as melhores estratégias para a modificação do senso comum. Então, para esse teste, eles precisariam de um tema que estivesse enraizado na cultura do Ocidente para que essa inversão de valores fosse estudada e adaptada a outros temas cuja mudança interessasse aos poderosos. E o tema escolhido inicialmente foi o tabagismo.
que naquela época não sofria nenhum tipo de perseguição. Bom, e os trechos desse documento que foram divulgados e que podem ser encontrados na internet não chegam a corresponder nem a um terço das informações obtidas pelos órgãos governamentais e principalmente pelos empresários amigos do governo que acabaram participando aí do projeto. E mesmo a gente conhecendo apenas a parte pública dessas informações, desses resultados, é possível perceber o seu tremendo sucesso não apenas pelas mudanças do senso comum, mas pelo próprio desenrolar do discurso público. A história do aquecimento global, da camada de ozônio, fim da água potável, fim do petróleo, ameaça alienígena. Todos esses temas servem como prova do sucesso dos planos originários do relatório da Iron Mountain. Mas, em nenhum desses, a manipulação mostrou-se tão eficiente como na criação da ideia antitabagismo militante. Isso é só um pouco da informação que veio a público sobre um dos testes. Então, informações sobre outros possíveis testes ou até mesmo de planos que foram colocados em prática, não temos nada que seja palpável. Infelizmente, apenas um conjunto de suposições. Temos a modificação do que se considera como o padrão de família, temos a transformação de certos conceitos da sociedade, a visão do que é a questão da natureza. Mas um ponto interessante é que, dali em diante, a indústria cinematográfica deu um boom. A música também passou a ter figuras extremamente icônicas e ainda um conjunto de informações simbólicas começou a fazer parte de tudo isso, que inclusive eu vou trazer um material para vocês também que vai ser intitulado A Religião Hollywoodiana, falando especificamente a respeito desses símbolos. Bom, e muitas outras coisas que acontecem no mundo que até nos causam certa estranheza, mas até então tem uma aparência de ser uma obra do acaso ou movimentos que surgiram de repente, que você nunca tinha ouvido falar a respeito do assunto e daí de repente aquilo lá aparece na televisão. Então muito mais coisas do que a gente imagina são feitas de maneira extremamente planejada. Grandes filmes, as paradas de sucesso, propagandas estatais, e não só de origem do setor público, mas existe uma mescla ainda entre o setor privado e o setor público de uma forma que você não consegue mais nem desentrelaçar e saber qual é a origem do dinheiro. Bom, e por acaso, no ano de 2019, também surgiu algo que podemos considerar como um inimigo comum, em que vários representantes da população usaram como desculpa para restringir a liberdade dos indivíduos. Então, se você gostou desse assunto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário também para ajudar. Até mais!